Você já se sentiu completamente só, derramando lágrimas em segredo, achando que ninguém te entende, que ninguém vê a sua dor. A verdade é que muitos de nós passamos por momentos de profunda solidão e angústia, mas existe uma presença constante, um consolador silencioso que está ao seu lado, mesmo quando você chora sozinho: o Espírito Santo. Aprender a reconhecer a sua atuação nesses momentos de fragilidade é fundamental para a sua jornada de fé. Não ignore este vídeo, ele pode transformar a sua perspectiva sobre a dor e a solidão. Deixe nos comentários a palavra Consolador. Se você já sentiu a presença reconfortante do Espírito Santo em momentos difíceis, é importante reconhecermos a ação dele em nossas vidas, especialmente quando nos sentimos sozinhos. Neste vídeo, vamos explorar os sinais silenciosos da atuação do Espírito Santo enquanto você chora sozinho. A sua paz, a sua força, a sua direção, o seu amor. E, o mais importante, a sua intercessão. Fique até o final para descobrir como o Espírito Santo age em seu favor, mesmo nos momentos mais dolorosos. Curta este vídeo e inscreva-se no canal Escola Bíblica para receber mais mensagens inspiradoras e transformadoras. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de conforto e esperança. Deixe nos comentários a sua cidade para que possamos orar por você. Ao final deste vídeo, faremos uma oração poderosa juntos. Você sente uma paz inexplicável, mesmo em meio ao choro? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Mesmo que a situação pareça desesperadora, o Espírito Santo derrama sobre você uma paz que transcende a lógica humana. É como uma calma em meio à tempestade, uma certeza de que tudo ficará bem. Imagine um barco sendo violentamente sacudido pelas ondas, mas no interior há uma cabine silenciosa e tranquila. Essa é a paz que o Espírito Santo te oferece. Prepare-se para o próximo sinal. Ele é ainda mais profundo. De onde vem a força para continuar mesmo quando você se sente fraco? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. O Espírito Santo te fortalece nos momentos de fragilidade, te dando a capacidade de seguir em frente mesmo quando você pensa que não consegue mais. É como uma fonte inesgotável de energia que te impulsiona a continuar. Não perca o próximo ponto, ele vai te revelar um segredo sobre a direção divina. Você já percebeu que mesmo na dor existe uma direção, um propósito? Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:13. O Espírito Santo te guia silenciosamente, mesmo quando você não consegue enxergar o caminho. Ele sussurra em seu coração, te mostrando a direção a seguir, mesmo em meio às lágrimas. É como um farol em meio à neblina, te guiando para um porto seguro. Continue assistindo, pois o próximo sinal vai te comover profundamente. Você sente um amor incondicional que te envolve, mesmo quando você se sente indigno? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O Espírito Santo derrama em seu coração o amor de Deus, um amor que te aceita, te perdoa e te transforma. É como um abraço acolhedor que te envolve e te cura. Não pare agora. O próximo sinal é o mais importante de todos. Você sabia que o Espírito Santo intercede por você mesmo quando você não consegue orar? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira,
com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Este é o segredo mais poderoso da atuação do Espírito Santo. Ele ora por você, ele leva os seus gemidos e as suas dores até o Pai. É como um advogado celestial que te defende e te representa diante do trono de Deus. Fique até o final para a nossa oração final. Imagine a cena. Você está em profunda tristeza, as lágrimas rolam pelo seu rosto, as palavras parecem insuficientes para expressar a sua dor. Mas, silenciosamente, o Espírito Santo está intercedendo por você, levando os seus gemidos inexprimíveis até o Pai. Ele conhece a sua dor, ele entende o seu sofrimento e ele está lutando por você. Não desanime, pois a atuação do Espírito Santo não para por aí. Lembre-se, mesmo quando você não consegue encontrar palavras para orar, o Espírito Santo ora por você. Ele te sustenta, te fortalece e te guia em meio à escuridão. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Não ignore a sua presença, não rejeite o seu conforto. Abra o seu coração e permita que ele te envolva com o seu amor. Você já se perguntou por que algumas orações parecem não ser respondidas? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Às vezes a resposta não é o que esperamos, mas o que precisamos. O Espírito Santo te conduz para a vontade perfeita de Deus, mesmo que isso signifique passar por momentos difíceis. Confie nele, pois os seus planos são sempre melhores que os nossos. O Espírito Santo não apenas intercede por você, mas também te ensina a orar. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Ele te guia na oração, te inspirando a buscar a Deus com sinceridade e fé. É como um professor paciente que te ensina a se comunicar com o Pai. Fique conosco até o final deste vídeo, pois a mensagem ainda não acabou. A oração é a chave para desbloquear o poder do Espírito Santo em sua vida. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. Quando você ora, você se conecta com a fonte da vida, com o poder que transforma, com a paz que excede todo o entendimento. Não perca a oportunidade de experimentar essa conexão. O Espírito Santo te capacita a vencer as batalhas espirituais. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Ele te dá as armas necessárias para lutar contra as tentações, as dúvidas e os medos. É como um escudo protetor que te defende dos ataques do inimigo. Prepare-se para o que vem a seguir. É uma mensagem de esperança. Você não está sozinho nesta jornada, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18:20. O Espírito Santo te une a outros cristãos, formando uma comunidade de fé, de amor e de apoio mútuo. É como uma família espiritual que te acolhe e te fortalece. Continue assistindo, pois ainda temos muito a compartilhar com você. O Espírito Santo te dá discernimento para reconhecer a verdade. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:13. Ele te ajuda a distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso, o bem do mal. É como uma luz que ilumina o seu caminho, te guiando para a sabedoria divina. Você já sentiu a presença do Espírito Santo te guiando em uma decisão importante? Mas o Consolador,
o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Ele te inspira, te orienta e te conduz para as escolhas certas. É como um conselheiro sábio que te ajuda a tomar as melhores decisões. O Espírito Santo te enche de esperança. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Ele te lembra das promessas de Deus, te encoraja a perseverar e te dá a certeza de um futuro glorioso. É como uma âncora que te mantém firme em meio às tempestades da vida. Não desista agora. A mensagem está chegando ao seu ponto crucial. O Espírito Santo te transforma de glória em glória. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Ele molda o seu caráter, te torna mais semelhante a Cristo e te prepara para a vida eterna. É como um artista que esculpe uma obra-prima, te aperfeiçoando dia após dia. O Espírito Santo te dá os dons espirituais para servir a Deus e ao próximo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4. Ele te capacita a usar os seus talentos e habilidades para edificar a igreja e impactar o mundo. É como um gerente que distribui tarefas importantes, te colocando no lugar certo para fazer a diferença. Fique atento para o próximo ponto. Ele é fundamental. O Espírito Santo te revela a vontade de Deus para a sua vida. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 11. Ele te guia pelos caminhos da justiça, te mostrando o propósito que Deus tem para você. É como um mapa que te conduz ao destino certo, te livrando dos desvios e dos atalhos perigosos. Prepare-se para uma revelação poderosa no próximo parágrafo. Você já se sentiu perdido sem saber qual caminho seguir? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. O Espírito Santo é o seu guia, o seu conselheiro, o seu amigo fiel que te acompanha em cada passo da sua jornada. Confie nele e você nunca estará sozinho. O Espírito Santo te liberta do medo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, 7. Ele te enche de coragem para enfrentar os desafios, te dando a certeza de que Deus está ao seu lado. É como um guerreiro que luta por você, te protegendo de todo o mal. Continue assistindo, pois ainda temos muito a compartilhar. O Espírito Santo te dá a paz que excede todo o entendimento. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Mesmo em meio às tribulações, você pode experimentar a tranquilidade e a serenidade que vem do alto. É como um bálsamo que cura as feridas da alma, te trazendo conforto e alívio. O Espírito Santo te enche de alegria. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, 22, 23. A alegria do Espírito Santo não depende das circunstâncias, mas da sua comunhão com Deus. É como uma fonte inesgotável de felicidade que te preenche de dentro para fora. Não perca o próximo ponto. Ele é fundamental. Você tem buscado a presença do Espírito Santo em sua vida? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11:13. Busque-o com sinceridade, com humildade, com perseverança, e ele se manifestará poderosamente em você. O Espírito Santo te dá a convicção do pecado. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16:8. Ele te mostra as áreas da sua vida que precisam ser transformadas, te conduzindo ao arrependimento e à mudança de comportamento. É como um espelho que reflete a sua verdadeira imagem, te ajudando a enxergar os seus erros e a buscar a correção. Fique conosco até o final, pois a mensagem está se intensificando. O Espírito Santo te capacita a perdoar. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Ele te liberta da amargura, do ressentimento e da mágoa, te dando a capacidade de amar os seus inimigos. É como um bálsamo que cura as feridas do coração, te libertando do peso do passado. O Espírito Santo te dá esperança em meio às dificuldades. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5:4. Ele te lembra que as provações são passageiras, que a dor não dura para sempre, que a vitória está garantida em Cristo. É como uma luz no fim do túnel, te mostrando que há uma saída, que há um futuro melhor. Prepare-se para uma mensagem impactante no próximo parágrafo. Você tem permitido que o Espírito Santo te guie, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:13. Abra o seu coração para a sua direção, para a sua sabedoria, para o seu poder, e você experimentará uma transformação completa em sua vida. O Espírito Santo te dá a certeza da salvação, em quem também vós estáis, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. Ele te assegura que você é filho de Deus, que você tem a vida eterna, que você está seguro nos braços do Pai. É como um selo que garante a sua identidade, a sua herança, o seu destino eterno. Não desista agora. A mensagem está chegando ao seu clímax. O Espírito Santo te capacita a testemunhar de Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1:8. Ele te dá coragem para falar do amor de Deus, para compartilhar a sua fé, para impactar o mundo com a mensagem do Evangelho. É como um megafone que amplifica a sua voz, levando a esperança a todos os cantos da terra. Prepare-se para um convite especial no próximo parágrafo. Você tem compartilhado a sua fé com outras pessoas? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28:19. O Espírito Santo te chama para ser um agente de transformação, um instrumento de Deus para levar a salvação aos perdidos. Não tenha medo, Ele estará com você em cada passo dessa missão. O Espírito Santo te une a outros cristãos, porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12:12. Ele forma a igreja, a comunidade dos que creem, um corpo unido pelo amor e pela fé. É como uma família espiritual que te acolhe, te apoia e te fortalece. Continue assistindo, pois ainda temos muito a compartilhar. O Espírito Santo te dá a capacidade de amar. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. 1 João 4:16.
Ele derrama em seu coração o amor de Deus, um amor incondicional, sacrificial e transformador. É como uma chama que aquece a sua alma, te impulsionando a amar o próximo como a si mesmo. Você tem demonstrado amor ao próximo? Porque eu tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me. Mateus 25:35. O Espírito Santo te chama para ser um canal de bênção, um instrumento de amor e compaixão. Não perca a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. O Espírito Santo te dá a sabedoria para discernir os espíritos. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Ele te ajuda a identificar as falsas doutrinas, as mentiras do inimigo, as ilusões que podem te afastar da verdade. É como um filtro que purifica a sua mente, te protegendo das influências negativas. Fique conosco até o final, pois a mensagem está se aprofundando. O Espírito Santo te dá a força para resistir às tentações. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. 1 Coríntios 10:13. Ele te fortalece para vencer as batalhas espirituais, te dando a vitória sobre o pecado e a morte. É como um escudo que te protege dos ataques do inimigo, te mantendo firme na fé. Você tem resistido às tentações do inimigo? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. O Espírito Santo te capacita a vencer o mal, a permanecer fiel a Deus, a viver uma vida de santidade e integridade. Não se deixe vencer pelo pecado, mas vença o pecado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo te dá a esperança da vida eterna, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. 2 Coríntios 7:10. Ele te assegura que a morte não é o fim, que há uma vida além deste mundo, uma vida plena e eterna na presença de Deus. É como uma bússola que aponta para o céu, te guiando para o seu verdadeiro lar. Prepare-se para uma mensagem de grande impacto no próximo parágrafo. Você tem vivido com a perspectiva da eternidade? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. O Espírito Santo te chama para viver uma vida focada em Deus, uma vida que transcende as coisas deste mundo, uma vida que te prepara para a glória celestial. Não perca de vista o seu destino eterno, pois é lá que está a sua verdadeira recompensa. O Espírito Santo te dá a capacidade de discernir a vontade de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. Ele ilumina o seu entendimento, te guiando para as escolhas certas, te mostrando o caminho que Deus preparou para você. Não ande em trevas, deixe o Espírito Santo ser a sua luz. Você tem buscado a direção de Deus para a sua vida? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:5-6. Não tente encontrar o caminho sozinho. Peça a Deus que te mostre a sua vontade e ele te guiará com segurança. O Espírito Santo te dá a coragem para enfrentar os desafios. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7.
Ele te fortalece para superar os obstáculos, te dá a confiança para vencer as batalhas, te capacita para realizar o impossível. Não temas, o Espírito Santo está com você. Você tem enfrentado os seus medos com a força que vem de Deus. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Lembre-se que você não está sozinho. Deus está ao seu lado, te dando a força necessária para vencer. O Espírito Santo te consola nos momentos de tristeza. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5:4. Ele te envolve com o seu amor, te acalma com a sua paz, te cura com a sua presença. Não se desespere. O Espírito Santo é o seu consolador. Você tem permitido que o Espírito Santo te console, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Entregue as suas preocupações, as suas angústias, os seus medos a Deus, e Ele te dará o descanso que a sua alma precisa. O Espírito Santo te dá a esperança de um futuro glorioso. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15:13. Ele te lembra das promessas de Deus, te inspira a perseverar, te dá a certeza de que tudo ficará bem. Não perca a esperança, o melhor ainda está por vir. Você tem vivido com a perspectiva da eternidade? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. A vida terrena é passageira, mas a vida eterna é real. Prepare-se para a glória que te aguarda nos céus. Chegamos ao momento da nossa oração final. Feche os seus olhos, abra o seu coração e junte-se a mim nesta oração poderosa. Senhor Deus, Pai amoroso, obrigado pela Tua presença constante em nossas vidas. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos consola, nos guia, nos fortalece e nos transforma. Derrama sobre cada pessoa que assiste a este vídeo a Tua paz, o Teu amor, a Tua cura e a Tua esperança. Fortalece os que estão fracos, consola os que estão tristes, cura os que estão doentes e liberta os que estão cativos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Permaneça em silêncio por alguns instantes, refletindo sobre a presença do Espírito Santo em sua vida. Sinta o seu amor te envolvendo, a sua paz te acalmando, a sua força te renovando. Pai Celestial, te pedimos que continues a agir poderosamente na vida de cada pessoa que assistiu a este vídeo. Que eles possam experimentar a Tua graça, o Teu poder e a Tua transformação em todas as áreas das suas vidas. Abençoa as suas famílias, os seus trabalhos, os seus relacionamentos e os seus sonhos. Em nome de Jesus. Amém. Que a mensagem deste vídeo tenha tocado o seu coração e transformado a sua vida. Lembre-se, o Espírito Santo está com você, te amando, te guiando e te fortalecendo em cada passo da sua jornada. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de conforto e esperança. Deus te abençoe.